Seja muito bem-vindo neste culto para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo você que tem iniciado o nosso canal do YouTube da nossa amada PIB Freguesia, a todos os membros que têm nos acompanhado virtualmente, não tendo estado presencialmente ainda. É maravilhoso cultuar a Deus. Independentemente das circunstâncias que estamos enfrentando, o nosso louvor e adoração sejam sempre para o Deus de todo amor, de toda graça que tem nos alcançado e abençoado. E nesse início eu quero juntamente orar com você. Eu não sei como está o teu coração, quais são suas expectativas, mas tenha certeza, você não será um mero ouvinte, não se coloque como um mero ouvinte, mas que você tenha participação nesse culto, elevando a sua voz em oração, seja no teu lar, aonde você estiver conectado a nós, que o culto seja no lugar onde você está, sendo declarado ao Deus de todo amor e graça. Então, nesse sentido, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de cultuar a Ti, de todo o nosso coração. Queremos separar tempo com qualidade, esquecendo-nos dos nossos problemas e fitar o nosso tempo para elevar nossa voz de oração, de louvar a Ti, de entender a Tua palavra e aplicá-la no nosso próprio dia a dia. Que seja um culto para o Teu nome ser glorificado e exaltado. É o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que você possa continuar em culto ao Senhor, mas agora louvando a Ele com seus próprios lábios de todo o teu coração. Deus te abençoe nessa jornada de cultuar ao Deus de toda a glória, que é merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo o Senhor governa. Vamos adorar ao Senhor. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, o
Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Igreja, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, meu Deus, tudo governa. Neste momento de ofertório, eu quero compartilhar um versículo que trata o modo pelo qual nós devemos ofertar o nosso dízimo, a nossa oferta, né? Nós podemos compreender nesse sentido. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Será que você tem ofertado ou dizimado de modo em que pesa o seu coração? Ou pelo contrário, você tem ofertado, dizimado de modo alegre? Quando nós reconhecemos aquilo que Deus tem nos suprido desde o nosso nascimento, até mesmo antes, a nossa própria vida, e temos a oportunidade de crescer como crianças, adolescente, se tornando adulto, um idoso. A provisão de Deus, não somente financeira, mas em todas as áreas do nosso viver. E nós somos chamados a devolver parte daquilo que nos é dado, para que o seu reino seja propagado, proclamado, e que venhamos ver futuramente na eternidade aquilo que semeamos através dos nossos dízimos e ofertas também. Então quero convidar a você a dizimar, não com pesar em pensar em troca, em barganha, mas de modo voluntário, oferecer a Deus aquilo que Ele tem lhe dado a cada dia. E se você ainda não tem tido oportunidade deste modo, pelo desemprego, pela escassez, no tempo exato, Ele te dará oportunidade também. Nesse sentido, eu quero orar. E lembrando que nós temos o nosso QR Code, o nosso Pix, para que você possa estar agindo assim e a igreja, a nossa igreja local, possa ainda mais proclamar o Evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, eu quero orar e aproveitando também pela mensagem que teremos mais adiante e que possamos ter um coração adorador, independentemente das circunstâncias. Pai querido, obrigado por essa oportunidade em que podemos dizimar e ofertar a Ti. Eu peço a Ti de todo o coração que venhamos cumprir a Tua palavra, como foi lida. Que não venhamos dizimar, ofertar com o coração pesado, mas com alegria, reconhecendo a Tua provisão sobre nós, não importando se seja o muito, se seja o pouco. Mas confiamos inteiramente em Ti. Obrigado por todos que têm dizimado, ofertado e por aqueles que têm aguardado a oportunidade para isso. Eu peço que Tu venhas abrir portas de emprego, segundo a Tua vontade, e que no momento que estão sendo supridos, não pelo trabalho pessoal, mas que sejam inteiramente gratos pelo que o Senhor tem feito nesta provisão. E ainda já peço a Ti, mais adiante, em que teremos a mensagem da Tua palavra, ainda nesta oportunidade, que o Senhor venha falar aos corações aquilo que está proposto
e que possa ter frutos segundo a tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. Mas antes da mensagem, nós vamos louvar a Deus ainda com louvor. Que você prossiga nessa jornada de culto para a glória de Deus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. A igreja, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nós devemos confiar no Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor de nossas vidas. Que Deus abençoe a amada igreja poderosamente. Que a nossa confiança possa estar firme e pautada na sua palavra. Olá, querido irmão, querida irmã, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É com alegria que eu estou aqui para comunicar a palavra de Deus a todos aqueles que estão interessados em aprendê-la. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Que Deus o abençoe, que o seu entendimento seja aberto para compreender a rica palavra de Deus. Hoje estarei falando sobre um tema muito importante para nós que somos seguidores de Jesus Cristo, que seguimos a Cristo e somos cristãos. O tema é Jesus, o bom pastor. O texto bíblico que nós vamos utilizar agora é João capítulo 10. Eu irei ler, se você tem uma Bíblia, eu convido que você possa pegar a sua Bíblia, abrir a Bíblia agora, para juntos lermos este texto da palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto livro do Novo Testamento. E você pode então abrir no capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 21. Leiamos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe
por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa das palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Eu vou orar neste momento para agradecer a Deus a leitura que fizemos de sua palavra. Oremos. Santo Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado pela preciosidade das Escrituras que foram lidas agora, que possa entrar no coração de todos aqueles que estão participando deste culto. Abençoe as nossas vidas e nos enche do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que tema maravilhoso! Jesus, o bom pastor. Ele é o bom pastor e ele cuida de nós. Do latim, paisere, deu-nos o significado de paisser, que significa alimentar com pasto, nutrir. Não é para isso que existe o pastor? Para levar a ovelha para o pasto, para que ela venha se alimentar. E por extensão deste verbo aí, paisser, vem a palavra pasto, alimentação, e também a palavra pastor, aquele que conduz aos pastos, aquele que apacenta, aquele que dá alimento. Há maus pastores e há bons pastores. Jesus se declara o bom pastor de nossas vidas, o bom pastor das nossas almas. Então, que sejamos ovelhas desse rebanho precioso de Jesus. Nesse texto, Jesus usa a parábola. A parábola de algo que era da vivência daquelas pessoas. Todos conheciam esse ofício de pastorear rebanhos de ovelhas. Porque as pessoas naquela época, a maioria delas eram camponeses. Então, todos sabiam discernir
entre um bom pastor e um mau pastor de ovelhas. Certamente alguns já haviam presenciado o modo como o ladrão de ovelhas entrava num curral. E todos entenderam a parábola depois da explicação de Jesus, porque realmente o ladrão vem, ataca as ovelhas, o ladrão vem para acabar com a vida das ovelhas, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, parte A, o que nós lemos aí acima. E, meus amados irmãos, Jesus usava um método de ensino chamado parábolas. Por que será? Olha o versículo 6. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Foi necessário Jesus explicar mais para que os discípulos pudessem entender aquela parábola. Porque os irmãos hão de observar, no Velho Testamento, houve um salmista por nome Asaf, que profetizou a respeito de parábolas. Então, para que se cumprisse o que este salmista falou a respeito do nosso Deus, como é que ele se revelaria ao povo, o Senhor Jesus usou parábolas. Como diz lá em Salmo 78, versículo 1 e 2, que diz, lá no Velho Testamento, lá no livro de Salmos, diz assim: escutai a minha lei, meu povo, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. Lá no Velho Testamento, já dizendo como é que abriria a sua boca, como é que falaria ao povo, como é que revelaria o seu poder para as pessoas através de parábolas, e assim foi. O Filho de Deus, quando veio ao mundo, usou muitas parábolas para que o povo pudesse ter facilidade de entender as coisas do reino de Deus. E esta parábola, a parábola do bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E ao ler esse texto, irmãos, algumas partes deste texto saltam aos nossos olhos nesta parábola, de maneira que nos cabe frisá-las. Uma dessas palavras é aprisco. Curral, redil, rebanhos, são sinônimos. É o lugar onde o pastor guarda as ovelhas para que estejam protegidas durante a noite escura e fria. É o lugar da proteção oferecido pelo pastor. Isaías viu o mundo desgarrado como ovelhas que não têm pastor. E viu Jesus morrendo pelo mundo para arrebanhá-lo como família de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Observe o texto de Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja como Deus é poderoso. Isaías, o profeta que falava a respeito do Messias, 700 anos antes do Messias Jesus Cristo vir a este mundo, já dizia que este mundo estava como ovelhas que não têm pastor, desgarradas de um rebanho, e cada um se desviando de um lado para o outro, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e o Senhor nos salvou através do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar, para ser o nosso bom pastor. A segunda palavra importante nesse texto é a porta. Jesus é o caminho, é o acesso único para entrar na Igreja de Deus. Ninguém pode entrar por outra parte. Jesus Cristo é o único meio de entrada
para alguém que quer fazer parte da igreja de Deus na face da terra. O versículo 7 e 8. Mas antes de ler esses dois versículos, eu quero lembrar os irmãos dos batismos que são feitos. O pastor, na hora que vai batizar uma ovelha, ele pergunta àquela ovelha, ao candidato, ao batizando: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O candidato responde: sim. Aí o pastor diz: mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batiza aquele candidato. Ali agora ele passa a fazer parte do rol de membros da igreja. Nós aprendemos em eclesiologia que a porta de entrada para a igreja é o batismo. E de fato, porque é uma pública profissão de fé, em que a pessoa confessa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não existe outro meio para entrar na igreja, para fazer parte do corpo de Cristo, se não for através da fé em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Agora sim vou ler o versículo 7 e o versículo 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Glória a Deus. Então, por esta porta, entrando por ela, encontra-se salvação, encontra-se suprimento, provisão, encontra-se bênção, porque Jesus é que nos conduz a tudo aquilo que o Pai tem a nos oferecer de melhor para as nossas vidas, para a nossa alma, para nos dar a salvação e a vida eterna. A outra parte do texto que muito nos chama a atenção é a voz de Jesus. A voz desse bom pastor é uma voz diferente. A voz de Jesus é diferente. É ela que nos conduz. Nós que somos ovelhas, somos conduzidos pela voz do bom pastor. Versículo 4 e versículo 5 nos diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha conhece a voz do seu pastor, mas se um outro quiser apresentar-se às ovelhas para ensinar ou dirigir tais ovelhas por outros caminhos que não são os caminhos das águas tranquilas e dos pastos verdejantes, a ovelha simplesmente não obedecerá. Agora, o pastor das ovelhas chama cada ovelha pelo seu nome, e a ovelha logo segue e obedece, e assim é Jesus. Todos nós, quando ouvimos o chamado de Jesus, prontamente abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida ao Senhor, e deixamos Ele nos dirigir pelas montanhas, pelos vales, nos levando a pastos verdejantes, dando refrigério à nossa alma, assim como o salmista Davi nos fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Muito importante esta parte. Outra parte do texto que nos chama a atenção é: Jesus é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. A outra parte importante diz que o ladrão e o mercenário são duas palavras aí que muito nos chamam a atenção. E eu quero dizer para vocês que é uma clara referência aos fariseus que conduziam o povo de Israel naquela época.
Eu estou no capítulo 10 de João, mas se vocês forem ler o capítulo 9 de João, o capítulo anterior a esse que nós estamos usando para a mensagem, encontramos a cura de um cego de nascença. Esse cego de nascença foi curado por Jesus. E os fariseus interrogaram esse cego de nascença a respeito da sua cura, se realmente era ele, se realmente ele tinha sido curado e quem o curou. O homem cego de nascença disse que foi Jesus que havia o curado. Então, aqueles fariseus, aqueles falsos pastores, eles expulsaram aquele homem da sinagoga. Expulsaram da sinagoga e Jesus, quando ouviu que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi ao encontro do homem, como um bom pastor. Os fariseus provaram com isso que eles não eram bons pastores. Eles eram ladrões, eles eram mercenários, maltratavam o povo de Deus ao invés de acolhê-los, ao invés de ajudá-los, ao invés de entendê-los, de ensinar a palavra de Deus, até acreditar na palavra de Deus por intermédio deste homem que foi curado. Muito pelo contrário. Então Jesus aqui faz uma citação dessa parábola do ladrão e do mercenário. E diz no capítulo 10, versículo 10 assim: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E o versículo 12: o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mercenário é aquele que recebe um dinheiro para fazer o serviço e simplesmente ele cuida daquele rebanho, daquelas ovelhas no campo, recebendo, mas as ovelhas não pertencem a ele. Então ele vê vir o ladrão ou o lobo e logo ele vai salvar a sua própria pele. Ele vai ter cuidado de si mesmo e não vai salvar as ovelhas. Muito diferente de Jesus. Porque no versículo 11, nós encontramos a palavra-chave deste texto, ou as palavras-chave desse texto. Jesus é o bom pastor. Muito diferente de Jesus. Jesus não é ladrão, Jesus não é mercenário. Jesus é o bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o bom pastor, que quando vê uma ovelha sendo atacada pelo lobo, corre para cima da ovelha para proteger a sua ovelha, Jesus cuida de nós. Jesus não permite que o maligno nos assalte, nos derrote, nos massacre e nos destrua. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E assim Jesus fez, conhecendo o Evangelho de Cristo. Você sabe que Jesus deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário para nos livrar do mal, para nos livrar desse que vem para matar, roubar e destruir, que é o inimigo das nossas almas. Ele veio para destruir todo o rebanho de Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Outra palavra-chave desse texto, que diz que, aliás, não só uma palavra-chave, mas são várias palavras no texto que completam toda uma sentença que diz: o bom pastor conhece as ovelhas. E delas também é conhecido. Conhece o Pai e também é conhecido dele. Então existe um relacionamento profundo entre a ovelha e o pastor. O Pai Celestial e o pastor. Aí Jesus se refere ao seu Pai Celestial. Jesus aqui como um filho de Deus, pastoreando as ovelhas, que o Pai deu aos seus cuidados. Eu vou ler os versículos 14 e 15. Acompanhe também em sua Bíblia. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas,
e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus! Ainda existem outras ovelhas que não fazem parte do aprisco, mas que um dia farão parte desse aprisco, que um dia farão parte deste rebanho. Ovelhas que ainda estão desgarradas, distantes do Evangelho, distantes da Igreja de Deus, mas que um dia atenderão ao chamado de Deus e virão e se tornarão ovelhas desse amado pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda existem outras ovelhas, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja Deus! Chegará o tempo em que todas as ovelhas estarão diante de um só pastor. Hoje nós temos pastores, cada pastor em sua igreja, cuidando das suas ovelhas queridas, em seu ministério, cada um em seu ministério. Mas haverá um dia que estaremos todos reunidos diante de um só pastor. Não haverá mais denominação batista, denominação presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou outras denominações, porque na eternidade não haverá título denominacional. Seremos um só rebanho e um só pastor. Em breve, quando estivermos todos reunidos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 18. Ninguém as tira de mim, mas eu voluntariamente dou. Jesus dá a vida voluntariamente. Versículo 17 e 18 nos diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas voluntariamente dou. Tenho poder de dar e poder de tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aí uma clara menção de Jesus que ninguém iria matá-lo, ninguém iria colocá-lo numa cruz, forçosamente. Mas voluntariamente ele estaria dando a sua vida no Calvário em sacrifício para o perdão dos pecados de todas as suas ovelhas, que um dia aceitaram a oferta de que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E Jesus disse que estaria dando a vida, estaria tornando a tomá-la, já fazendo menção à sua ressurreição. Este pastor é muito poderoso. Ele tem o poder de entregar a sua vida e tornar a tomá-la. Isso tudo voluntariamente. Porque Jesus podia muito bem negar-se a morrer. Jesus podia orar ao Pai e o Pai enviar milhares de anjos para socorrê-lo lá no Getsêmani, de maneira que os soldados não iriam conseguir prendê-lo. Mas ele voluntariamente se entregou para sacrifício. E foi esse sacrifício que nos salvou. É esse sacrifício que nos dá a vida eterna. E para concluir, meus amados, nós encontramos do versículo 19 ao 21 a dúvida dos judeus a respeito da palavra de Jesus. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Outros diziam: estas palavras não são de demoniado. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos dos cegos? Como eu havia falado com os irmãos. No capítulo anterior,
Os olhos de um cego foi aberto, um cego de nascença. O próprio ex-cego defendeu Jesus. Os fariseus questionaram o cego e disse: olha, este homem é um pecador. O cego disse: olha, se é pecador eu não sei, eu só sei que ele fez um milagre. Eu era cego, agora eu estou curado. Agora eu estou curado, agora eu tenho a minha visão. E Deus só atende alguém que teme a Ele, alguém que faz a sua vontade. E o próprio cego disse assim: vocês querem também ser discípulos desse Jesus? E aqueles fariseus se irritaram com o ex-cego e disse: não, seja você discípulo desse Jesus, porque nós somos discípulos de Moisés. Nós seguimos Moisés. Mas, então, aquele homem foi expulso da sinagoga. Jesus chegou perto dele para acolhê-lo e apresentar a ele a verdadeira fé no Filho de Deus. Aquele homem agora aceita a fé em Cristo e a partir deste momento ele deixa de ser também um cego espiritual e recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E neste momento eu convido todos vocês que estão assistindo a esta mensagem a tomarem a mesma decisão que este homem, o ex-cego, que foi curado por Jesus. A mesma decisão que ele fez, de crer em Cristo para ter a vida eterna. Jesus é o bom pastor, ele quer te acolher, ele quer te receber. Ele quer que você seja levado à sua presença, a refrigério, a pastos verdejantes, a segurança, a abundância espiritual. Ele tem o melhor para a sua vida. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador e você verá todas as bênçãos que o Senhor Jesus, o nosso pastor, tem a te proporcionar. Eu vou agora fazer uma oração por você. E eu peço que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus é o bom pastor que deu a sua vida para nos resgatar e nos salvar e nos tornar um único rebanho. Um rebanho com um só pastor. Santo Deus, eu peço que o Senhor esteja neste momento falando ao coração do querido ouvinte que está neste momento sintonizado com a Tua palavra, para que possa fazer a decisão de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e encontrar o bom pastor, Pai, que é Jesus Cristo, Teu Filho. E eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu desejo é que o bom pastor Jesus esteja cuidando da sua vida, te guiando, te dirigindo e te abençoando, em nome de Jesus. Amém. É com alegria que eu me despeço aqui, encerrando a este culto de louvor e adoração ao Deus de todo amor e graça. E quero convidar a você a dar o seu like ou o seu dislike, a compartilhar esta mensagem, esse culto em que você participou com aquele que é próximo a você. Nós temos as nossas mídias sociais para que você venha fazer parte da nossa comunidade de fé, nossa PIB Freguesia. Temos tido grupos menores de comunhão, de adoração, os chamados PGMs, pequenos grupos de multiplicadores, e que você possa não ficar sozinho, mas compartilhar a fé em Cristo com aqueles que você possa ter um contato com maior proximidade. Esteja em sintonia conosco. Nós temos tido nossos cultos presenciais. Você pode participar também conosco na medida do seu possível, diante do distanciamento social. E tudo mais que nós temos feito para a glória de Deus, você pode estar compartilhando e participando também. Nós estamos disponíveis a poder servir, a servir uns aos outros. E finalizo aqui para agradecer
por isso que foi feito neste culto, e agradecer também pela sua vida, diante da mensagem que foi pregada. Pai querido, obrigado por tudo que foi feito nesta oportunidade de culto, diante das orações declaradas, aguardando o teu tempo para serem respondidas, dos louvores que tivemos oportunidade de elevar a nossa voz a Ti, diante da mensagem que foi proclamada, e aqueles que estão fracos e não sabem como lidar com as suas fraquezas, que o Teu Espírito Santo venha estar agindo sobre cada um deles, Senhor. E que o governo de Cristo possa estar entrando em seus corações, aqueles que ainda não estão rendidos a Cristo ainda. Eu peço transformação de vidas e que verdadeiramente não venhamos nos vangloriar de absolutamente nada, mas que possamos nos gloriar em Ti, nas nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, na verdade estamos fortes, porque estamos inteiramente dependentes de Ti. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, e que possamos, diante das nossas fraquezas, enfrentá-las na força do Teu poder. Obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que você possa prosseguir nessa jornada com Cristo a cada dia.